E aí, pessoas? Professor Wagner aqui mais uma vez com vocês. E a aula de hoje é destinada aos alunos do 9º ano e 1º ano do ensino médio, porque a gente vai falar de plano cartesiano. Mais uma daquelas aulas em que vocês falam assim: professor, para que eu vou aprender isso? Então vamos entender o que é o plano cartesiano aqui, ó. O plano cartesiano é esse sistema de coordenadas em que eu tenho um eixo horizontal, para o qual eu atribuo os valores de x, e um eixo vertical, para o qual eu atribuo os valores de y. Então, qualquer ponto no plano, eu posso localizá-lo, atribuindo o par ordenado, sempre nessa ordem, x, y. Então, primeiro eu informo o valor de x, depois eu informo o valor de y. Por exemplo, se eu quiser achar aqui nesse plano cartesiano o ponto de coordenadas 3 e 2. Então, ó, eu tenho x3, ele vai subindo, 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 até chegar à altura do y2. Então, esse ponto aqui, ó, vamos chamar esse cara aqui de ponto A. Então, esse camaradinho aqui é o meu ponto A, de coordenadas x3 e y2. O que a gente precisa saber desse plano cartesiano? Ele está dividido em 4 partes. Então, essa primeira parte aqui, eu tenho os dois sentidos positivos. Esse daqui a gente vai chamar ele de primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante, ele tem os valores de x positivo e os valores de y também positivos. Vocês podem ver que para a direita e para cima eu tenho sentidos positivos. No segundo quadrante, eu tenho os valores de x negativos. E eu tenho os valores de y positivos. No terceiro quadrante, ele está todo negativo. Para baixo é sentido negativo, para a esquerda é sentido negativo. Então, quando eu tiver qualquer informação nesse quadrante aqui, ela é toda negativa. E no quarto quadrante, eu tenho o x no sentido positivo e eu tenho o y no sentido negativo. Então, aqui eu tenho aqui o x é positivo. Opa, o positivo, né? Para escrever x. Eu tenho aqui o x, ele é positivo e o y, ele é negativo. Então, essa é a distribuição que eu tenho dos valores dentro dos quadrantes, certo? Então, o plano cartesiano é um sistema de localização, onde eu consigo localizar qualquer informação, desde que eu saiba o valor de x e o valor de y. Esse plano cartesiano vai nos ajudar bastante a entender, por exemplo, a situação agora de disseminação do coronavírus. Por quê? Ele me ajuda na leitura dos gráficos. Exemplo. Vamos pegar aqui um gráfico. Esse primeiro gráfico. Curva de crescimento do coronavírus no Brasil e no mundo. Olha aqui se eu não tenho justamente um plano cartesiano aqui, ó, um sistema de coordenadas. Onde eu tenho aqui na vertical o que seria o meu eixo y. Ó, o meu eixo y, eu tenho ele sendo referência o número de casos, tá aqui no meu eixo y. E aqui no meu eixo x, vou aproveitar essa retinha que já está aqui, ó, no meu eixo x, eu tenho o tempo contado em dias. E como é que eu faço a leitura desse gráfico aqui para eu entender esse plano cartesiano? Bom, quanto mais para a direita, maior a quantidade de dias. Quanto mais para cima, maior o número de casos. Então, ele permite que a gente faça uma leitura. Por exemplo, vamos pegar um dia aqui qualquer. Vamos pegar aqui o 13º dia como referência. Deixa eu mudar de cor aqui esse lápis. 13º dia, vamos subir. Vamos fazer aqui um pontilhado. Subindo na vertical. Para a gente poder fazer uma leitura desses dados. E fazer um comparativo do número de infectados. Então, olha só, vamos pegar aqui o 13º dia, a gente tem aqui nessa linha de baixo os Estados Unidos, com um intervalo entre 100 casos e
500 casos. Vamos pegar aqui, está mais ou menos no meio, vamos dizer que tinha 250 casos de coronavírus. Vamos subir, vamos ver que os outros países também embolados aqui, ó. Reino Unido. Reino Unido, nesse dia, eu sei que ele tinha mais de 1.000 casos de coronavírus. Assim como na Alemanha, já tinha mais. Na França, também. Na Itália, olha só, na Itália, no 13º dia, a gente já tinha aqui 5.000 casos. Tinha alguém pior do que a Itália? Tinha, o Irã. Ó. O Irã está com mais de 5.000 casos. A Espanha já estava chegando aqui em 10.000 casos no 13º dia. E a China? A China já tinha passado, ó. A China já tinha passado de 10.000 casos no 13º dia. Então, olha como é que é importante eu saber olhar um plano cartesiano para eu saber fazer a leitura desse gráfico. Então, eu já sei que, ó, pegando como base o 13º dia, a China tinha mais de 10.000 casos, enquanto os Estados Unidos tinha mais ou menos 250. Olha a diferença de contaminação. Por que será que está dando essa diferença toda aqui? O que é que eles fizeram de importante para dar essa diferença? Outra leitura importante que a gente faz desse gráfico aqui é com relação à curva que cada país está tendo de contaminação com o passar dos dias. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a Itália, que é o que está passando na televisão o tempo todo, essa linha verde, está chegando bem aqui, ó. Olha só, ela vem crescendo de forma constante. Esse crescimento constante aqui é um problema. Se ele continuar crescendo assim, ó, vamos continuar fazendo esse gráfico aqui, ó, ele continuar crescendo com essa curva bem leve, olha o que vai acontecer. Significa que a Itália vai demorar muito para conseguir estabilizar os casos e começar a reduzir. Coisa que aconteceu aqui na China, quando que a China começou a estabilizar o número de infecções? Ou seja, parou, deixou de crescer o número de pessoas infectadas. Bom, vamos descer aqui, ó. Vamos descendo. Está meio tortinho aqui, mas dá para a gente ter uma base. Então, a gente sabe que isso aconteceu mais ou menos por volta do dia 25. Depois de 25 dias, os chineses conseguiram controlar essa infecção, para que ela não aumentasse. Mas pelo gráfico aqui, ó, olha no verdinho da Itália, está crescendo, de forma constante. Então, a tendência é que passe desse número da China. Porque a gente pode ver aqui, ó, esse gráfico vermelhinho da China, que ele não vai reto, ele vai começando a fazer uma curva mais acentuada a partir do dia, vem aqui embaixo, ó, entre o dia 1º e o dia 5. Ó. Ela veio crescendo de uma vez, deu uma parada, e aí ela começou a fazer curva, ó, curva. Aí aqui começou, a partir do dia 10, ela começou a fazer uma curva mais acentuada, até conseguir estabilizar. A ideia é que, com medidas de prevenção, essa curva aconteça mais rápido, para que esse crescimento não seja constante igual está sendo o da Itália e o da Espanha. Vamos pegar aqui como referência um comparativo de gráficos aqui da China com o Japão. Então, olha só. Na China, o que eles fizeram para tentar diminuir? Esse gráfico em preto aqui é o da China. Esse amarelinho aqui em destaque é o do Brasil, tá? Então, o que eles fizeram? A partir do dia, a contagem, ela começa a partir de 100 infectados, tá? Então, o primeiro dia, ele é contado quando tem mais de 100 pessoas confirmadas com o vírus. Então, o que aconteceu aqui? Os casos foram aumentando, para que eles pudessem começar a tomar algum tipo de providência, certo? Então, olha só, em um período curto, os casos confirmados saltaram de 80 para 216 em apenas um dia, isso no Brasil. O que a China fez para poder
estagnar esse crescimento. Eles intensificaram lá no dia 13 do 2, ó, dia 13 do 2, e isso já tinha quantos dias decorridos? Já tinha mais de 20 dias decorridos aqui. Então, eles começaram a intensificar as medidas de isolamento. Então, eles demoraram mais de 20 dias para começar o isolamento. Quando eles fizeram o isolamento, olha o que acontece com o gráfico. Ó, ele passa a ser uma linha horizontal. O problema é que eles demoraram muito para isso, né? Porque quando eles começaram a fazer isso, olha só onde é que a gente já estava chegando lá, ó. Já estava em mais ou menos 80 mil casos. É muita coisa. Agora vamos olhar aqui o Japão. Como é que foi no Japão? Então, mesma coisa, começa a contar a partir de 100 casos. Eles tiveram 100 casos, superou os 100 casos no dia 22 de fevereiro. Então, beleza. O que eles fizeram? Aqui nesses primeiros 10 dias, o governo anunciou o plano de detectar e isolar centros locais de difusão das doenças. Então, eles pegaram onde estava tendo muita contaminação, testa o pessoal e isola. E depois, o primeiro-ministro anuncia o fechamento de escolas. Ó, antes de 10 dias, e com pouco mais de 100 pessoas infectadas, eles já começaram a fechar as escolas. Igual a gente está fazendo aqui no Brasil. Então, começou a fechar as escolas. Olha o que acontece desse dia, vamos supor aqui que fosse o 5º dia, está mais ou menos no meio. Do 5º dia até o 30º dia, quantos infectados eu tenho aqui no Japão? Eu tenho só 1.000. Em menos de 30 dias, eu tenho só 1.000 casos de coronavírus. Agora, olha na China. Vamos pegar aqui, ó, bem próximo do dia 30. Bem próximo do dia 30. Quantos infectados eu tenho aqui? Eu tenho quase 100 mil. Olha a diferença entre tomar medidas preventivas e não fazer nada. 1.000 infectados no Japão, quase 100 mil infectados na China, no mesmo período de tempo, quase 30 dias. Então, olha a diferença que a prevenção tem sobre a contaminação das pessoas. E fica muito fácil a gente ver nesse gráfico. Agora vamos pegar a Itália. Como é que foi na Itália? Então, olha aqui a Itália. Contagem a partir de 100 casos. No dia 24 do 2, eles começaram superou os 100 casos no dia 24 de fevereiro. Então, no dia 24 de fevereiro, escolas, eventos e o carnaval são cancelados em locais específicos. Eles não cancelaram no país todo. Eles cancelaram somente no norte do país. Então, eles acharam que não ia dar nada. Mas nessa altura do campeonato aqui, a gente já tinha... Aliás, a gente já tinha não. Eles tinham quase 10 mil casos de coronavírus. Então, olha só, um número altíssimo de casos. Vamos comparar aqui, ó. Vou tentar descer aqui, para a gente dar uma olhada no Japão. No Japão, em menos de 10 dias, eles já fecharam as escolas. Esses locais a gente tem muita gente aglomerada. A Itália, depois de 10 dias, fechou só em locais específicos e já estava em quase 10 mil casos. Né? E aí, a partir do dia 8, o governo decretou a quarentena na região norte apenas. Olha só. Decretou a quarentena na região norte do país. Vai resolver o problema? Vocês acham que resolveu o problema? Vamos saber aqui, ó. Vamos olhar no gráfico. Olha o que aconteceu nesse período aqui. Ó. Depois que eles decretaram a quarentena na região norte, o gráfico continua a crescer. Ó. O número de contágios continua a crescer. Ou seja, adiantou tomar uma providência só para a região norte do país? Adiantou nada, os casos continuam crescendo. Então vamos pegar aqui ó, como referência de novo, vamos descer aqui essa pontinha, quase no dia 30. Quantos infectados a Itália tinha? Olha só. Chegando em quase 100 mil em menos de 30 dias. Então, olha a diferença entre demorar para tomar providências, no caso da Itália, e tomar providências rápidas, no caso do Japão. No mesmo período de contágio, né, de 30 dias, desde que ultrapassou 100 pessoas contaminadas, 100 casos de coronavírus, os 30 primeiros dias o Japão teve apenas 1.000 pessoas, 1.000 casos. A Itália chegou em quase
100 mil, que é a mesma perspectiva da China. Olha lá, a China, nesse mesmo período, estava em quase 100 mil infectados. Isso significa demora na tomada de decisões. Agora, olha o gráfico. Lembra que esse amarelinho aqui, ó, esse amarelinho que está aqui embaixo, é o Brasil. Agora, olha o crescimento do Brasil e olha o da Itália, se não está bem próximo. Por isso que a campanha é fique em casa. Fique em casa. Porque o número de contágios no Brasil está acompanhando o ritmo da Itália. E isso não é uma coisa boa. É um crescimento muito rápido. Tá? A gente tem que pegar como referência o caso do Japão. Medidas de prevenção evitam o contágio das pessoas. Medidas de prevenção evitam a disseminação da doença. Certo? Vamos fazer uma continha aqui bem simples agora, para que vocês entendam mais facilmente esse tipo de contágio. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro dia. O primeiro dia, vamos contar que uma pessoa só esteja infectada. E que, a partir desse dia, essa pessoa passe o vírus para outras duas. E a partir desse dia, cada uma pessoa contamine outras duas. Mais ou menos assim, ó. Eu tenho uma pessoa. Essa pessoa vai passar o vírus para as outras duas. E cada uma dessas duas pessoas vai contaminando outras duas. Cada pessoa contamina outras duas. Algo bem fácil de acontecer e bem fácil da gente entender. Suponha que isso aconteça. Então, a gente está trabalhando aqui, para vocês entenderem matematicamente o que é isso, a gente está trabalhando com potências de 2. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 0 no primeiro dia, que é uma pessoa. Aqui, eu tenho 2 elevado a 1, que são 2 pessoas. Aqui, eu tenho 2 elevado ao quadrado, que são 4 pessoas. Aqui, eu tenho 2 elevado ao cubo, que são 8 pessoas. Então, eu tenho aqui, ó, no dia 1, eu tenho 2 elevado a 0. No dia 5, eu vou ter 2 elevado a 4. E quanto que é 2 elevado a 4? 16. Então, aqui eu tenho 16 pessoas contaminadas. E quanto que eu tenho aqui no dia 9? O dia 9 é 2 elevado a oitava. Olha só, 2 elevado a oitava já é 512. Olha como é que o aumento é rápido. Ah, e eu quero saber o seguinte, quando chegar lá no dia 29, estou finalizando o mês. Finalizando o mês, quantas pessoas contaminadas eu tenho? No dia 29, seguindo esse ritmo, eu vou ter 268 milhões, 435.456 pessoas contaminadas, seguindo esse ritmo aqui. Olha que número absurdo é isso daqui. 268 milhões de pessoas. É muita gente. Então é só para vocês verem como que esse contágio ele é rápido. Por isso que se pede tanto para que as pessoas fiquem em casa, evite contato, evite aglomerações. Porque essa contaminação ela se dá de forma muito rápida. Aí vem uma pergunta, o sistema de saúde consegue atender a todo mundo? Vamos fazer um outro gráfico para a gente entender isso. Então vamos pegar esse gráfico aqui agora, vamos deixar aqui em cima o número de infectados e aqui os dias, número de dias passados. A gente sabe que a rede pública de saúde ela tem um limite de atendimento, né? Cada hospital tem um limite. Então vamos fazer aqui uma linha, tentar fazer uma linha retinha aqui, como sendo o limite que a rede pública consegue atender a população. Então, suponha que essa linha aqui é o limite de atendimento da rede pública. É o máximo que o hospital consegue atender. O que acontece quando não se tem um controle das infecções? Quando as pessoas não respeitam as orientações passadas? O gráfico ele tem esse formato aqui, ó.
E o que isso significa? Que dentro de um intervalo curto de tempo, eu tenho um número muito alto de infecções. É isso que aconteceu na China, é isso que está acontecendo na Itália, na Espanha, e a tendência de que aconteça no Brasil, caso a população não atenda às orientações. Então, olha só, dentro de um intervalo muito curto de tempo, eu tenho um número altíssimo de infecções. E o que acontece? Aqui, essa linha vermelha é o limite de atendimento da rede pública. Então, olha a quantidade, se a gente pegar essa partezinha da curva aqui, ó, é a quantidade de pessoas que não vão conseguir atendimento nos hospitais, que é algo complicadíssimo, porque se eu não tenho atendimento e a situação se agrava, essas pessoas morrem. E qual é a intenção dessas medidas públicas? Lavar a mão, usar álcool em gel, evitar aglomerações, ficar em casa, é fazer com que essa curva ela se estenda o máximo possível. A ideia é que ela faça esse movimento. Por quê? Porque assim eu vou ter um número pequeno de casos que extrapolam o atendimento da rede pública. E aí eu consigo atender quase toda a demanda, eu consigo atender quase todo mundo que precisar ser atendido. Eu consigo, a rede hospitalar vai conseguir atender as pessoas que realmente precisam. Quer dizer que vai ter menos pessoas contaminadas? Não. A gente pegar a área desses dois gráficos, ela vai ser basicamente a mesma. Quando eu falo de área, eu estou falando desse espaço aqui dentro, certo? Então, é basicamente assim. O número de pessoas contaminadas vai ser diferente? Não. O número de contágio vai ser basicamente o mesmo. A diferença é o suporte que a rede pública consegue dar para essas pessoas. No primeiro caso, nesse caso 1 aqui, eu tenho todo esse quantitativo de pessoas que não vão ser atendidas no hospital. Então, essas pessoas aqui tendem a ter o caso agravado e morrer. Enquanto nesse segundo caso eu tenho muita gente contaminada, mas a rede pública consegue atender. Olha a linha vermelha aqui, ó. Então, só uma pequena parcela que não vai conseguir ser atendida. Mas a grande maioria da população vai conseguir ser atendida na rede pública. Aquelas pessoas que necessitarem vão conseguir ser atendidas. Então, aqui eu diminuo o número de mortes nesse segundo caso. Então, atendam às orientações, fiquem em casa, evitem aglomerações, porque a gente espera ver a curva do Brasil, essa em azul, certo? Muita gente infectada? Sim, mas baixo número de mortes. Baixo número de mortes, assim como acontece lá no Japão, assim como acontece na Coreia do Sul. Então a tendência é essa, que a gente fique em casa, se resguarde para que o número de infectados seja o menos possível e para que eles comportem dentro do limite de atendimento da rede pública. Certo, galerinha? Então, para que eu preciso saber o que é um plano cartesiano? Nesse primeiro momento, para eu poder entender o coronavírus. Fazer a leitura dos gráficos, saber o que está acontecendo no país e entender as orientações médicas. Certo? Um abraço para vocês.